Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Estamos aí no livro de Apocalipse, ainda estamos no capítulo 1, né? Por quê que estamos no capítulo 1 ainda falando de Apocalipse, Alfredo? Porque quando você vai construir uma casa, né, uma das coisas que leva mais tempo é o alicerce, né? É a fundação. E depois que a casa é construída, a fundação e o alicerce você não vê mais. Não. Mas sem essa fundação e o alicerce, ela não consegue se manter em pé. E assim somos nós. Por isso que nós estamos aqui ainda na fundação, no alicerce do Apocalipse. Exato. Tá? E hoje nós vamos falar, para vocês terem uma ideia, você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, o nosso episódio está ao ar às 8 horas da noite, 8 p.m. aqui nos Estados Unidos, às 22 horas lá no Brasil. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, na radioaibo.com, lá no Japão, né? Uma rádio brasileira que serve ali a comunidade brasileira que está sediada ali no Japão, tá bom? Eu sou o pastor Juraci, aqui é o nosso querido pastor Alfredo, que estamos dando início a esse episódio. Hoje é o quinto episódio. Quinto episódio, né? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre alguém muito especial que está nesse livro todinho aqui, desde o Gênesis ao Apocalipse. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então estamos ainda na fundação, então tenha paciência, né? Quando a gente olha a fundação e fala, não é possível, essa casa não vai chegar, não, calma, né? Porque se a fundação não for boa, se o alicerce não for bom, com certeza o que vem por cima, o fundamento, que é o firme fundamento, né, do Senhor, é a pedra, né, a pedra angular, que é o fundamento. Então, nós temos que fazer o negócio direito, né, Fredo? Yeah. Então, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Tamo junto. E aí, Fredo, beleza? Beleza, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, continuando então, da semana passada, né, nós começamos, falamos sobre os 7 espíritos, falamos um pouco sobre Jesus, né? Aham. E vamos dar continuidade hoje aqui ainda no versículo 5, né? Onde nós começamos o versículo 5, né? E um versículo já dá muita coisa para se falar, né? Porque é muito profundo. O Apocalipse é muito profundo. Em outras oportunidades, né, Fred? A gente estava falando agora há pouco. Isso. Em algumas oportunidades nós vamos pegar alguns temas aqui para ficar só no tema. Só naquilo, porque né? É muito importante o entendimento desses temas, né? Para entendermos melhor o livro do Apocalipse e toda a palavra de Deus, né? Porque, por exemplo, a gente olha aqui, ó. Fiel testemunha. Que é isso? O primogênito dos mortos. Certo? Então, quer dizer, só aí você olha que já vai, né? A coisa vai caminhando. Sacerdotes. O que é isso? Como é que é isso? Então, né, nós vamos caminhando. Domínio pelos séculos dos séculos. Que tempo? Então, são muitas coisas. Então, a gente só está no fundamento ainda. Só no fundamento, para a gente se entender bem. E às vezes, quando nós perdemos o fundamento, lá na frente a gente fala, perdi essa... Faltou alguma coisa. Muitas pessoas, quando vão ler algum livro, a introdução... O prefácio, vou pular isso aqui, depois lá na frente, isso aqui estava no prefácio. Né? Faz falta, né? O que que precisa, né? Então vamos lá, né? Continuando, a semana passada nós falamos sobre os 7 espíritos, né? E quem são os 7 espíritos, que é o Espírito Santo de Deus, um só. E falamos também da parte de Cristo, que é a fiel testemunha. Então nós tínhamos falado, né, a respeito de Jesus como fiel testemunha. Nós citamos só 2 versículos aqui. Principalmente o que está lá em João, no capítulo 8, versículo 37, Jesus disputando com os doutores da lei e dizendo assim, olha, vocês falam daquilo que vocês viram, né? Eu falo daquilo que vi da parte do Pai. Por isso que ele é a testemunha fiel. Então, o que Jesus viu e ouviu do Pai? Veja lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 diz, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Jesus é testemunha disso, que o Pai enviou ele. Então, a testemunha fiel é o que ele ouve de Deus, por isso que ele fala, nunca ninguém viu a Deus a não ser o Filho. Sim. Eu vi a Deus e eu posso testemunhar do que o Pai fala. Então, quando você vai ler a Bíblia, quem é a maior autoridade na Escritura Sagrada? Jesus Cristo.
porque ele é testemunha fiel. Se nós não lemos a Bíblia cristologicamente, nós não entendemos. Porque Exato. só Cristo é a fiel testemunha que ouviu do Pai e trouxe para nós a revelação do que Deus realmente dizia. Por isso que quando ele está ali no Sermão do Monte, ele diz: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se irá contra o teu irmão sem motivo, você já é culpado. Com que autoridade ele dizia isso? Daquilo que ele ouviu do Pai, porque ele é fiel testemunha. Então é assim que interpretamos a Bíblia. Por isso que diz, a fiel testemunha. Sim. Aí diz assim, o primogênito dos mortos. Por que o primogênito dos mortos? Não é? Então, lá em Colossenses, capítulo 1, vamos lá para Colossenses, capítulo 1, para nós entendermos o que fala a respeito disso, né? O que tem o primogênito dos que dormem, primogênito dos mortos, né? Então, capítulo 1, versículo 15, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Okay. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, quando João fala que ele é o primogênito, o primeiro daqueles que dormem, primogênito dos mortos, porque Cristo morreu e foi o primeiro a ressuscitar. Então havia ali no Antigo Testamento, e se nós não entendemos isso aqui, o Cristo, nós não entendemos o porquê que Deus deu aquelas leis no Antigo Testamento. Então havia uma lei. Sim. A lei das primícias. Então você plantava o seu trigo, quando o trigo começava a dar, o primeiro feixe que você cortava, primeiro que você colhia, você levava em oferta lá no templo para o sacerdote. Okay. Por que você levava o primeiro? Né? Isso aponta para o Cristo. Se você não entender isso, você não entende o que diz a Bíblia. Porque Cristo seria o primogênito, o primeiro. Vê que em Colossenses fala que ele é o primeiro da criação, o primeiro de tudo, ele é o primeiro, a primícia. Ele é a primícia, o primeiro dos mortos. Por quê? A certeza de quando você cortava o trigo e levava para o sacerdote, sim, era a certeza que a colheita iria ser grande, iria vir a colheita total. Então Cristo morre por nós e ressuscita. Até então, ninguém ressuscitou. Ele foi o primeiro. Foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Você veja que Enoque foi levado vivo para o céu. Sim. Elias foi levado vivo para o céu. Sim. Não é? Então, mas que morreu e ressuscitou com um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo que foi revestido da imortalidade, só Cristo, ele é o primeiro. Então ele é a primícia, ele é o primeiro que é apresentado diante de Deus, dando nisso a certeza de que toda a colheita, todos nós um dia iremos ressuscitar com ele. Então ele é o primeiro, né? Então ele é o primogênito. Por isso que ele fala assim, o primogênito dos mortos, porque era a festa da primícia, apontava com a certeza da colheita. Ele é o primeiro, porque ele se fez homem como nós, e o primeiro homem a ressuscitar, dando a certeza de que nós, um dia, a nossa carne irá ressuscitar. É por isso que o apóstolo Paulo fala, quanto aos que dormem. Por que ele fala dormem? Porque vão acordar um dia. O morto não acorda. Então fala, aqueles que dormem. Ele faz essa comparação do sono, porque a pessoa que está dormindo, um dia ele acorda. Assim seremos nós. Nos levantaremos do pó da terra. Por isso ele é o primeiro, a primícia, o primeiro daqueles que dormem. Sim. Não é? E aí João continua dizendo assim, né? O príncipe dos reis da terra, ou seja, ele é rei de reis, né? Ele é senhor de senhores,
Por isso que nós vamos ver aqui no decorrer do livro do Apocalipse, quando ele volta e ele fala, nas cartas às igrejas também ele fala, aquele que vencer, eu darei a sentar-se ao meu lado e governar e reinar com cetro de ferro, assim como eu assentei à direita do meu Pai. Sim. Então ele é rei e nós governaremos com ele. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Por isso que João coloca aqui, primogênitos que dormem, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João, vamos abrir lá rapidinho na primeira carta de João, no capítulo 1. No versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então foi o sangue de Jesus que nos lavou dos nossos pecados. Por quê? Assim também você vai entender aqui, né? Por que se matava um cordeiro no Antigo Testamento quando a pessoa pecou. Então havia os sacrifícios por pecado. Ok, agora não vou falar sobre sacrifícios, não é? Havia o sacrifício por pecado, o sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de ofertas pacíficas. Até nós falamos no dia do Thanksgiving, né, de ação de graça, sobre as ofertas pacíficas, né, que eram sacrifícios pacíficos. E o bode expiatório, tudo isso apontava para o Cristo. Então, a pessoa pecava, diz a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. Então, para que a pessoa não morresse, o que acontecia? Matava-se um cordeiro no lugar da pessoa, apontando para o cordeiro que iria vir, que era o Cristo, o cordeiro sem pecado. Porque se eu morro pelos meus pecados, pelo que eu não consigo cobrir eles, porque eu não fiz nada demais. Agora, Cristo nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado no meu lugar. Amém. Para que eu não morra. É por isso que o sangue dele, o sacerdote via, aspergia o sangue na ponta do altar. O que era isso? Né? Cristo, quando ele entra no Santo dos Santos eterno, nos céus, ele oferece o seu sangue. O seu próprio sangue, não com sangue de bodes, diz o apóstolo Paulo, ou com sangue mas com o seu próprio sangue, ele se oferece por nós. E ali diz, está pago no lugar deles. E é por isso que somos salvos, somos lavados. Não é por obra que façamos, ou por nada que fizemos. Foi pela obra, né, vicária de Cristo no nosso lugar. Amém. Então, por isso que ele coloca aqui, né, que nos lavou dos nossos pecados. Então, aqui nós vemos a Trindade, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Né? Os 7 Espíritos e Jesus Cristo. Todos no mesmo nível, todos sendo Deus. Então, João, quando ele dá essa saudação, ele coloca a Trindade como Deus, o Deus eterno. 3 pessoas, mas um só Espírito. Seria, no grego, ousios, que seria, ousios seria a essência, uma só essência, ousios e 3 hipotases, pessoas. Isso é a terminologia grega. Então, uma só essência, que é Espírito. Deus é Espírito. É um só Espírito e 3 pessoas. Assim. Então, é a Trindade Santa, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é o que João coloca aqui. E aí, no versículo 6, ele diz algo muito interessante. Não é? Você veja, nos lavou dos nossos pecados e não somente isso. Ele fez algo. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Amém. Então, nós vamos fazer um dia só para falar sobre reino e sacerdotes. Nós teríamos que começar lá no livro da lei, onde diz, não tomarás o nome do teu santo Deus em vão, para entendermos todo o processo sacerdotal, o que um sacerdote fazia. Não é? E por que Deus escolhe sacerdotes no Antigo Testamento? A palavra sacerdote, ela significa sacrificador, aquele que mata a vítima. Não é? Então, quando Deus institui ali
o sacerdócio, depois que ele tira o povo do Egito, ele institui o sacerdócio para oferecer a Deus os sacrifícios. Os sacerdotes ofereciam, como eu disse, sacrifício pelo pecado, porque as pessoas não podiam sacrificar. Quem tinha que sacrificar era só o sacerdote escolhido por Deus, que Deus escolheu Arão e toda a sua casa. Né? Da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Levi ficou no lugar, a lei dizia assim, todo primogênito é meu. Se tivesse um filho, o primeiro filho tinha que ser de Deus. A tribo de Levi ocupou o lugar de todos os primogênitos de Israel. A tribo de Levi ficou no lugar dos primogênitos para que as pessoas não precisassem dar o primeiro filho para Deus. Sim. Então a tribo de Levi era dedicada a Deus no templo, para trabalhar no templo. Por isso eles não tinham herança na terra, a herança deles era o próprio Senhor. Okay. Não é? Então o povo não sacrificava, porque o povo tinha uma tendência a sacrificar a ídolos. Só quem sacrificava, quem matava o cordeiro, quem matava os animais, eram os sacerdotes. Sim. Ok? Então, a pessoa, eu vou oferecer um sacrifício pelo meu pecado. Ele pegava o seu cordeiro, punha nas costas, levava até o templo e dava na mão do sacerdote. E o sacerdote sacrificava o animal ou pelo pecado ou oferecia a oferta de louvor. Sim. Não é? Muito bem. Agora Deus, o plano de Deus era ter Israel como essa... Veja lá, o livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19, no versículo 6. Versículos 5 e 6 diz assim, ó: agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que o apóstolo Pedro fala, nós somos nação santa, povo eleito, sacerdote real, reino sacerdotal. Então o plano de Deus para o povo de Israel, o que era? Ser um reino sacerdotal. Bom, muito bem. Cristo nos fez. Israel sempre falhou nesse plano de ouvir a voz de Deus e obedecer. Então o que acontece? Deus fez Cristo, quando ele fala que ele iria fundar a igreja dele sobre a pedra e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, a igreja de Cristo é esse sacerdócio real, esse reino de sacerdotes. Muito bem, mas se nós somos reino de sacerdotes, imagine você que um reino sacerdotal, nós iríamos oferecer o quê? Sacrifício pelo pecado? Como? Não temos condição de oferecer sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque o sumo sacerdote, existiam os sacerdotes e o sumo. O sumo sacerdote era o que entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos e oferecia sangue pelo pecado do povo. O apóstolo diz o seguinte, temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Cristo não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele personagem do Antigo Testamento que não tem uma descendência, assim como Cristo, ele tem uma descendência carnal, mas ele é Deus. Ele não tem uma árvore genealógica, né? Ele não tem uma árvore genealógica como Deus. Então, Cristo, sumo sacerdote, ele é o único que pode oferecer o sacrifício por nós, pelos pecados. Foi o que ele já fez. Agora, o que nós, como sacerdócio podemos fazer real, fazemos? Olha, livro de Zacarias, né? Coisa interessante, né? E a hora vai passando. É, meu amigo. Olha que coisa interessante aqui. Zacarias capítulo 14, no versículo 20. Isso aqui é para nós entendermos bem o que diz a palavra de Deus. Diz assim, olha. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar.
todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Nós lemos isso daqui e pensamos, Como é que é isso? o que é isso? O profeta Zacarias está dizendo que a campainha, o sino que vai na boca dos cavalos, olha, estaria escrito que santo ao Senhor, era consagrado ao Senhor. Mas o que tem que ver uma campainha na boca do cavalo, consagrado ao Senhor, com o reino sacerdotal? Muito bem, meus irmãos, olha que coisa linda. Isso aqui está dizendo que nós, como reino sacerdotal, como um reino de sacerdotes, ofereceremos o universo inteiro, até a campainha do cavalo vai ser oferecida a Deus em louvor e honra e glória ao Senhor. Uau. Esse reino começa aqui. E então, meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Nós pensamos o seguinte: eu trabalho para Deus quando eu vou na igreja e eu faço algo para Deus lá, ou eu prego, ou eu canto, ou eu faço alguma coisa. Sim. A minha vida inteira ela é consagrada ao Senhor. O trabalho que eu faço, ele deve ser consagrado ao Senhor. Sim, tudo. Às vezes eu estou num trabalho que eu não gosto. O que eu devo fazer? Senhor, eu te ofereço esse trabalho como sacrifício de louvor, porque pelo pecado já foi pago. Já foi pago, agora meu é outra coisa. Nós oferecemos a nossa vida em sacrifício. Por isso que o apóstolo diz o seguinte: quero, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, as mínimas coisas, irmãos, o cara que trabalhou nessa fábrica aqui fez esse papel. Eu sei. Na cabeça dele passou que um filho de Deus iria estar usando isso daqui para fazer anotações para um estudo bíblico. É serviço a Deus, é consagrado ao Senhor. A nossa vida é consagrada ao Senhor como um sacrifício de louvor. Então não existe nenhum trabalho, mínimo trabalho que façamos na nossa casa, a comida que você faz, uma louça que você lava, a casa que você limpa da sua patroa, ofereça a Deus esse trabalho como um sacrifício de adoração e louvor a Deus. É o que está escrito, né? O que vier em suas mãos, o que faça como para quem? Por isso que o apóstolo diz o seguinte: quero, pois, irmãos, que vocês sirvam aos seus senhores. Quando nós falamos sobre o sacerdote, vamos falar bem detalhado sobre essas passagens. Sim. Sirvam aos vossos senhores como a Cristo, porque essa é a vontade de Deus para vós. E não somente aos bons, mas também aos maus, aqueles que são chatos. Sirvam eles como se estivessem servindo ao Senhor e ofereçam como sacrifício de louvor a Deus. Pronto. Campainha de cavalo. A nossa vida inteira, irmãos, é oferecida em sacrifício de louvor a Deus, né? O fundador da Opus Dei, São José Maria Escrivá, ele entendeu isso, ele disse: não, os trabalhos que nós fazemos diários, o trabalho comum que nós fazemos, tem que ser consagrado a Deus todos os dias. Você terminou o seu trabalho, você saiu da firma, bateu o seu cartão? Glória a Deus. Senhor, eu te ofereço esse trabalho de hoje como sacrifício de louvor ao teu nome, porque tem filho de Deus que vai usar aquilo que você está fazendo. Amém. Como vai, né? Tudo é para Deus, porque do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Você cuidou de um cachorro, é para Deus que você está fazendo. A nossa vida de sacerdotal, nós oferecemos tudo isso a Deus. Por isso que somos um reino sacerdotal. Beleza. Esse assunto é muito profundo. Alfredo, olha só o título do nosso episódio de hoje. Eu sou o Alfa e Ômega. Rapaz, tá no versículo 8, mas, gente, ainda tem o versículo 7 ainda, 7. Né? Olha só, o versículo 7 diz assim, vamos pulando aqui para nós. Sei. Olha só. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Então, olha só. Vamos abrir Zacarias no capítulo 12. Vamos lá para Zacarias de novo. Você vê que a linguagem apocalíptica, ela está tanto no livro do Apocalipse, como também está nos livros do Antigo Testamento. E aqui no livro de Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram,
e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Isso aqui 500 anos antes, né? Antes da vinda de Cristo. 500, para você ter uma ideia, né? em torno, né? De 500 anos mais ou menos, um pouquinho menos, né? Antes, né? Isso aqui já estava profetizado aqui, ó, do unigênito. Quem é o unigênito? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tá? Já estava escrito. Você vê, ele está dizendo aqui, ó. Uhum. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, até mesmo os que os trespassaram, ou seja, o povo de Israel. Por isso que fala que vai derramar um espírito de súplica sobre Israel, e eles vão olhar para o Cristo quando ele pôr os seus pés no monte e vão chorar como quem chora por um filho e dizer, ele é o Messias, não é? E ele virá sobre as nuvens. Olha que coisa interessante, Daniel capítulo 7. Vamos lá no livro de Daniel capítulo 7. No versículo Daniel capítulo 7, versículo 13 e seguintes, onde diz assim, olha: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens. Está escrito no Apocalipse que ele vem nas nuvens? Uhum. Sim. Ele vem sobre as nuvens. Olha que Daniel vê que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, Jesus Cristo. Sim. E o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino de todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Uau. Pronto. Daniel viu Jesus vir sobre as nuvens. 500 anos antes de Jesus nascer. Uhum. E João diz, eis que ele vem sobre as nuvens. E quando Jesus vai subindo ali no livro de Atos dos Apóstolos, você pode procurar no capítulo 1, lá depois da ascensão de Jesus. Quando ele está subindo, tem 2 anjos ali do lado dele. E aí os anjos, os discípulos estão olhando e os anjos dizem assim. O Lucas escreve bem assim: e uma nuvem o ocultou e levou para o céu. E os anjos dizem para ele, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir voltará do mesmo jeito. Uau. Sobre as nuvens, com poder e grande glória. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Ixi. Aí agora vamos chegar no tema de hoje. Isso aí vai ser, isso vai ser uma pincelada, que na realidade não vai dar para chegar no final, né? Não vai dar. Vocês aguardem o nosso próximo, não é o próximo capítulo, gente, é o próximo episódio. Próximo né? episódio. Porque, olha, nós já estamos, Alfredo, mas ainda vai dar pelo menos o que é alfa e ômega, você já vai saber o que é. Sim. E aí no versículo 8. É um dos mais famosos que existe. É um dos. Tem vários textos incríveis na palavra, mas esse é um deles. Muito né? interessante. Ele diz assim: olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sim. Aquele pega o nome do Pai lá. Sim. Que era, que há de vir. Ele é Deus. Sim. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Por que ele diz eu sou o alfa e o ômega? Como foi escrito em grego, a primeira letra do alfabeto grego é o alfa. E a última letra é o ômega. Por isso que nós, quando vamos ser alfabetizados, nós aprendemos o alfabeto, porque a primeira letra é alfa, a segunda é beta, a segunda é gama. Sim. É como se fosse o ABC. É o meu ABC, eu vou aprender o alfa, beta, o alfabeto, sim. Eu vou aprender as letras. Então a primeira letra é alfa, a última é ômega. E com a primeira e a última, juntando o primeiro e o fim, e tudo aquilo que está no meio, você escreve tudo. Tudo, exatamente. Que você escreve. Dentro do alfabeto, todas as palavras estão entre o A e o Z. Todas. Tá? E aqui, todas as palavras, todas as ações, tudo que aconteceu está dentro o alfa e o ômega. Todo verbo de ação, tudo que existe, você escreve com as letras entre alfa e ômega. Por isso que Jesus está dizendo, eu sou tudo. E é por isso que João diz aqui, né? Aquele que criou todas as coisas. Né? Olha, como diz o apóstolo João no começo do evangelho, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada. Muito bem. O que foi feito se fez. Ele é o Todo-Poderoso, o nosso Jesus. Muito bem. Aqui, Alfredo, então está aqui aquele que é presente. Era passado.
e há de vir futuro. Cenas do nosso próximo episódio. Para a semana que vem, né, nós falamos hoje sobre um pouco, né, de Jesus, que é a base, né? É a base de toda a Bíblia, cristologicamente falando, né? Então eu convido você para estar conosco no nosso próximo episódio do Parabolando Podcast, para a gente continuar. Vamos falar sobre, né, sobre o anjo, né, e as igrejas, né, que é o nosso pela sequência aqui, né, vamos falar sobre as igrejas, na qual o Senhor vai mandar alguns recados, né, o Senhor que a gente fala Jesus, né, e ele diz aqui, eu sou alfa e ômega, diz que tudo está dentro, né, tudo está dentro dele, né, Alfredo? Tudo. Então, semana que vem eu te convido para o próximo episódio. Você também quer convidar o pessoal também para o nosso próximo capítulo, episódio, pela nossa próxima fase, pelo nosso próximo passo? Fala aí, Alfredo. Maravilha. Próximo episódio, vamos estar falando sobre esse alfa e ômega que é Jesus Cristo. Sim. E o modo como ele aparece para João. Ah, ok. De cabelos brancos, olhos como de fogo. Sim. Nós vamos ver isso daí e o significado disso. Sim. Né? Por que Jesus aparece dessa forma para João? O João que tinha visto Jesus crucificado, morto, né? Como diz no livro de Isaías, nenhuma aparência havia nele para que o desejássemos, e agora ele veio dessa maneira. E aí, né, o Senhor fala para ele, né? E o que vês, escreve, né? Escreves em livro e manda às 7 igrejas. Isso a gente vai entrando devagarzinho na fundação aí, né? Na fundação. Na fundação. Nós estamos só cavando na pedra ainda. É, exatamente. Até a gente chegar quando o pessoal vê assim, opa, tá começando a criar forma, né, Alfredo? Começando a criar forma. Então, essa introdução de hoje, né? Eu quero convidar você. Então, não perca o próximo episódio. Nós vamos estar falando sobre coisas muito importantes, sobre o Jesus Cristo glorificado. Amém. E o que significa tudo isso. Beleza, então. Amém? É isso aí, pessoal. Então, nos acompanha aí no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? E não deixe de compartilhar, Alfredo. Estamos indo muito bem, estamos com vários inscritos. Maravilha. Vários inscritos. Olha, compartilhe, dê o seu joinha, tá? E se inscreva no canal, né? Que isso ajuda a que a gente possa divulgar cada vez mais a palavra, né? A palavra do Senhor, a Bíblia, e não deixe de estar conosco sempre. E agradecemos a você por estar nos acompanhando em mais um episódio do Parabolando Podcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, que essa palavra alcance você e a sua família e aqueles que estão ao seu redor. Amém, Alfredo? Amém. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.